Opa, beleza? Aqui é o Thiago e eu vou estar mostrando aí como é que a gente faz para alterar o ícone, tá? Da nossa app mesmo depois que o usuário tenha instalado, tá? Você pode ter visto isso muito comum no Facebook. Quando você tem notificação, ele altera o ícone, ele coloca umas bolinhas e um número, falando quantas notificações pendentes tem na sua conta, perfeito? Antes de mais nada, eu queria mostrar o blog que eu faço desenvolvimento web, Android, avaliação de site e empreendedorismo. Se você curtiu, só dá um like. Eu também estou nos canais Plus, Twitter e YouTube colocando vídeo todos os dias. E também tem a app do blog, que basicamente é o blog, tá adaptado no dispositivo mobile, você pode interagir, comentar, enfim. Vamos ao que interessa. Aqui eu já estou com o projetinho aberto, tá? E você vai só criar o projeto, tá? Eu alterei o layout, eu coloquei linear layout, eu prefiro trabalhar com linear layout, mas se quiser utilizar o seu, você utiliza. E coloquei aqui um exemplo, alterar ícone de praxe, perfeito? O que a gente vai fazer? A gente vai alterar o ícone, né? Por exemplo, vamos com um exemplo aqui, eu vou colocar um botão, tá? Mas isso pode ser feito no broadcast, recebe, beleza? Ou pode ser feito no service, no background, só a app tá lá, parada, e o service tá rodando no background. E o camarada, por exemplo, você tem um Snapchat, alguma coisa similar, você pegou e criou um chatzinho, o camarada recebeu duas mensagens que ele não viu ainda. Aí você pode ir lá e alterar o ícone e colocar o 2, tá? Imaginando que você vai ter o ícone de 2, né? Enfim, como é que a gente começa? Criou o projetinho? Simples, tá? Se você nunca criou, vem aqui, Android Manifest, exemplo, alterar ícone, tá aí, tá? E vai dando next, 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 tá? Eu já fiz um post aí mostrando como é que cria um projeto e finish. Eu não vou finalizar porque eu já criei, perfeito? Então você vai ter o seu projetinho, perfeito? Aí você vai ter um Android Manifest, tá? Primeiro lugar que a gente vai mexer nele. A gente vem no Android Manifest. E você vai ver que você vai ter a aplicação e vai ter a atividade, tá? A atividade, que é essa daqui, ó, que está referenciando essa atividade aqui, ó. Perfeito? A atividade principal, ok? E ela que é lançada, tá? Você tá vendo a categoria aqui, ó, Launch, e ela é a atividade principal porque tem aqui a ação main, perfeito? A gente vai querer, o que a gente pode fazer para utilizar essa mesma atividade, só que com outros atributos, por exemplo, uma outra imagem, um outro nome, tá? No caso que eu vou alterar só a imagem, se você quiser alterar o nome, você altera aí também, perfeito? Ó, a gente utiliza o alias, tá? Vamos só copiar aqui, você pode fazer isso pela interface, tá? Deixa eu mostrar aqui. Eu vou mostrar pelo XML que eu acho melhor. Você pode vir aqui, ó, add, aí vai ter lá, activity alias, perfeito? Mas eu vou fazer pelo XML, que eu acho ainda até mais tranquilo. A gente vem aqui, ó, copia atividade, perfeito? Ctrl C, Ctrl V e coloca alias, tá? Perfeito? Só uma coisa, esse atributo aqui, ó, name, tanto para atividade quanto para activity alias, tá? Ele tem que ser único, perfeito? Então o nosso não vai ser main activity aqui, tá? Aqui já é main activity. O nosso aqui vai ser a main activity on, perfeito? Vamos deixar em inglês mesmo. Outra coisa, o label e o ícone continua aqui, perfeito? Vamos deixar esse camarada aqui com o mesmo ícone daqui. Só que esse ícone aqui a gente não precisa mais, tá? A gente pode tirar se a gente quiser, mas pode deixar aí, não há problema. Vamos colocar mais dois atributos aqui do Activity Alias, tá? Um é para referenciar a atividade aqui, essa atividade, e o outro é para a gente falar se esse Activity Alias ele tá ativo ou não, perfeito? Vamos colocar aqui, ó, Android, tá? Target Activity. E é a atividade principal que a gente tem que taguear aqui, tá? Main Activity, perfeito? É essa daqui mesmo, no caso dessa classe aqui, tá? Não precisa de colocar o pacote aqui, perfeito? Só o nome dela já é o suficiente, um ponto e um nome, né? Para dizer que está no mesmo pacote, perfeito? E o outro é se essa activity alias está ativada ou não, tá? É para ser utilizada ou não, que é o enabled, perfeito? E essa primeira aqui, lembrando que a gente não vai utilizar mais essa atividade aqui, tá? Para disparar a atividade principal, a gente vai utilizar o activity alias, tá? A gente coloca true nessa primeira. Se você pode colocar outros áreas com outros ícones e colocar true e vai aparecer todos aqueles ícones, perfeito? Então, quando o usuário clicar, ele vai abrir, mesmo com um monte de ícone, ele vai abrir a mesma atividade. O que isso aparenta? Isso é vírus, tá? O seu usuário vai ver a sua aplicação como vírus. Não faça isso, perfeito? Utilize um ícone só e altere apenas ele, tá? Aliás, utilize vários ícones, mas utilize apenas um Activity Alias ativo, perfeito? Beleza, criamos nosso primeiro Activity Alias que está com ícone ainda, tá? O ícone padrão do Android. Os nossos ícones estão aqui, eu já coloquei dois ícones, né, a mais. Tem o ícone padrão que a gente está utilizando aqui na Activity Alias 1. E tem um Pefas, que é um balãozinho, tá? E o Tiengo, que é a calopsita do blog, perfeito? Como é que a gente vai utilizar então esses dois aqui agora? Outra coisa que você tem que ficar ligado. Não pode ter mais essa categoria aqui, tá? Para não ficar mais de um ícone, perfeito? Vamos tirar ela, a gente não vai utilizar mais ele, perfeito? Agora a gente vai colocar os outros Activity Alias.
Note que estão todos os Activity Areas tagueando para alguma atividade que está dentro do mesmo pacote, perfeito? Isso é obrigação, você não pode colocar aqui uma classe, uma atividade que não é do mesmo pacote, perfeito? E você não pode colocar um Activity Areas antes da Activity que ele está tagueando, tá? Perfeito? Você não pode colocar um Activity Areas antes da Activity que ele está referenciando. Sempre a Activity que ele está referenciando tem que vir primeiro, tá? Vamos colocar outros dois Activity Areas aqui, tá? E agora, ó, agora é false. False, e tem que mudar o nome aqui, tá? Vamos colocar aqui to, tá? Opa, to. E vamos mudar o ícone. Esse daqui vai ser o da calopsita. Perfeito? Tá aí. O resto a gente deixa igual, tá? E agora a gente vai colocar o terceiro, tá? Que também é false. E esse daqui a gente vai mudar aqui, né? Vamos colocar Pathons. Perfeito? E aqui, ó, a gente coloca tree. Free. Perfeito? Ok. Lembrando que esses dois últimos alias, eles estão falsos, eles não vão ser disparados, tá? Mesmo com a categoria, não vão aparecer, aliás, mesmo com a categoria Launch, porque eles estão desativados. E esse aqui está ativado, tá com a categoria Launch, é ele que vai aparecer, e esse aqui não vai aparecer, tá? Essa aqui é a atividade que a gente referencia, tá? Essa activity que ela só vai ser utilizada para ser referência, tá? Como referência. Ok, lembrando que na aplicação a gente não mexeu em nada aqui, ok? Ok, já criamos nosso Activity Alias, tá? Agora o que a gente vai fazer? A gente tem que acessar isso via script, tá? E alterar, ok? Vamos mudar nosso layoutzinho aqui, tá? Vamos colocar uns botões. Botão 1, botão 2, botão 3, tá? O botão 1 a gente vai chamar de original. Vamos botar aqui original, ícone original, aliás. Tá aqui, ícone original, perfeito? E os outros vamos chamar de ícone 2. Vamos botar ícone 1 original, tá? Para poder chamar outro de ícone 2. Ícone 2, tá? E outro aqui, ícone 3. Todo mundo vai chamar um método, tá? Mudar ícone, que a gente vai criar ali agora. Android. OnClick. Vou botar aqui, ó. Mudar. Opa. Mudar ícone. E a gente vai tratar qual é o botão via script mesmo, tá? Para não criar um método para cada um. Que nem é certo criar um método para cada um, né? Beleza. Cada botão agora vai ter que mudar o ícone quando a gente clicar, tá? Esse aqui é um exemplo, tá? Você provavelmente vai fazer isso no background quando o camarada, por exemplo, tiver uma mensagem que ele não leu. Perfeito? Aqui está a nossa atividade. E só voltando aqui, eu tenho aqui, ó, eu deixei aqui a página oficial da Activity Alias, tá? Vou deixar embaixo junto com o plugin para download, para você dar uma olhada. E agora a gente vai começar a usar esses componentes que eu marquei aqui, ó, na página, tá? Primeiro que a gente tem que fazer, a gente tem que dar um get package manager, tá? Pra gente poder pegar o pacote, pra gente poder alterar, tá? Sobrescrever as configurações, poder sobrescrever as configurações do Android Manifest. Isso tudo em tempo de execução, beleza? Tem gente que acha que isso é impossível de fazer, e não é, tá? Vamos criar aqui o mudar ícone, tá? Public void mudar ícone, perfeito? Lembrando que o parâmetro de entrada é a view, que recebeu o clique, no caso vai ser o button, e a gente vai utilizar o tal button. Opa, vamos chamar aqui de BT, tá? E vamos ter que dar um cache, tá? Porque o que é retornado é uma view, button, tá? View, perfeito? E agora a gente começa a ver qual é o que recebeu o clique, né? Vamos fazer aqui, ó. bt.getTest, tá? É retornado um char sequence, que a gente tem que fazer? ToString, tá? E dá um equals. Equals e ignore case, no caso, né? Pra gente não ficar trabalhando com caixa alta, caixa baixa. E vamos colocar aqui, o primeiro é ícone 1 original. Perfeito, vamos copiar aqui, tá? Perfeito. E agora só dá um se não se, tá? Para os outros dois. Só que os outros dois mudam o texto, né? Claro. Aqui é ícone 2 e aqui é ícone 3. Só vamos conferir se tem um acento mesmo para não dar... Opa, é aqui. Todos têm acento, perfeito, tá? Ok. Agora que a gente vai começar a utilizar aqueles get package name e tudo mais. Vamos lá. Qual o primeiro? O primeiro é o get package name, manager, tá? Não é name, não, é manager.
que é do contexto, tá? Ele é do contexto que a gente, como a gente está dentro no contexto base, a gente não precisa de colocar, por exemplo, this, ponto, perfeito? Ou então utilizar um context, tá? A gente só coloca aqui get package manager, perfeito? Então a gente vai chamar o método, tá? Que vai deixar a gente mudar um componente, tá? Que é esse aqui, ó, set component enable setting, perfeito? A gente vai mudar o estado de um componente, tá? Opa. Ok? Vamos colocar aqui. E os parâmetros dele, tá? São 3. Um é o componente que a gente quer mudar, tá? Mudar o estado dele. O outro é o novo estado desse componente. E essa flag aqui vai falar se a gente vai matar a aplicação ou não, tá? Se a gente matar a aplicação na hora que o camarada trocar o ícone, por exemplo, na hora de trocar o ícone aqui, no exemplo de botão, ele vai trocar o ícone, mas ele vai fechar a aplicação. Perfeito? Ele não vai deixar a aplicação aberta. Então a gente pode fazer, a gente coloca uma constante aqui, que é do package manager, tá? Que a gente, tá aqui as constantes, tá? Que a gente deixa a app ainda aberto, tá? Como é que a gente faz isso? Vamos colocar o estado aqui. O estado é referente a package manager mesmo, tá? O estado vai ser esse daqui, ó. Enable state, perfeito? São 3 estados possíveis, tá? A gente tem que colocar o enable para a gente ativar o nosso ActiveTLS e trocar o ícone. Package manager. Ponto. Perfeito. O outro, a gente vai falar se a app vai ficar aberta, só são aceitos 2 valores, tá? Que é o don't kill app, vamos abrir aqui. Don't kill app e o 0. O 0 é o que vai fechar a app, perfeito? Então vamos utilizar o don't kill app. Depois você pode fazer teste aí com o 0. O outro agora que a gente vai utilizar é o component name, tá? Esse camarada aqui, que a gente vai, na verdade, a gente não vai estar criando, a gente vai estar acessando o nosso ActiveTLS, perfeito? Esse daqui, como objeto. A gente diz exatamente esse syntax aqui, ó, perfeito? Só que só tem uma particularidade, tá? Aqui, nesse segundo parâmetro, pode parecer, é tudo, na verdade é string, tá? Tá contexto aqui, mas é string. Ou é um outro construtor que a gente vai utilizar, um construtor de string. Vou colocar new aqui. Só ficar ligado nisso daqui, ó. Qual é o nosso pacote, tá? Nosso pacote é esse daqui, ó. BR, exemplo, muda ícone. Tem que colocar BR, ponto. Exemplo, mudar ícone, tá? E na classe, não é só a classe não, tá? Tem que colocar o pacote de novo, tá? E aí a gente coloca lá, main, activity, tá? E então a gente coloca o que a gente quer liberar, tá? Porque a gente está acessando não é a classe aqui, né? É o ActiveTLS. Vamos colocar one, tá? Perfeito. Isso aqui é o suficiente para a gente mudar, tá? O ícone. A gente vai mudar de ActiveTLS, tá? No caso, como é o one, não vai mudar nada, é o mesmo. E ele muda o ActiveTLS que vai ser chamado, tá? Ele muda permanentemente, tá? Por exemplo, o usuário fez essa mudança, apertando o botão no nosso caso aqui, ele muda permanentemente e vai ficar assim até que ele mude de novo, tá? No caso aí você mude se você estiver utilizando um service para mudar os ícones, tá? Vamos dar aqui o Ctrl+C, Ctrl+V nas outras aqui embaixo, tá? Só que tem outra particularidade, tá? A gente tem que desativar as outras que estão ativas, senão que vai acontecer aquele problema de ter mais de um ativo, tá? O usuário vai ter mais de um ícone da sua aplicação, perfeito? Que vai mudar o ícone no caso. E ele vai tratar como vírus, muito provavelmente. Eu trataria como vírus. Baixei um app e estou vendo mais de uma coisa aqui, não é isso que eu queria, né? Perfeito. O que a gente vai fazer? Vamos criar uma função que desativa todos. Mesmo que ele já esteja desativado, não tem problema, perfeito? Vamos criar aqui, public void desativar all. Que no caso é todos, né? Perfeito? A gente pega um camarada desse daqui, ó. Tá? Vamos copiar aqui. E em vez de estar enable, a gente coloca disable, tá? Disabled. Perfeito. A gente desativou um. Agora é só copiar a linha, tá? E fazer o mesmo para os outros 3. Para os outros 2, aliás. Só mudar aqui agora de on para 2 e 3. Free. Perfeito? Esse é o nosso exemplo, tá? Ok. Teoricamente aqui já está funcional, perfeito? A gente pode vir aqui, já mexemos com os ActiveTLS aqui, tá?
já comentamos o launcher aqui da Activity principal, perfeito? E já referenciamos todos os Activity principal, todos os alias, perfeito? Ok, vamos executar, tá? Já colocamos, já vinculamos mudar ícone aqui, né? A funcionalidade ao evento, perfeito? E vamos executar para ver se vai dar tudo certo, ok? Opa, quase que esquecendo aqui, ó. Temos que chamar esse camarada aqui, ó. Perfeito? Vamos chamar aqui fora mesmo. Tá? Chama uma vez só. E vamos executar. Tá lá, perfeito? Vamos fazer o seguinte, vamos voltar, não vamos apertar nenhum botão. Vamos voltar, tá? Na home. Vamos acessar nossas aplicações aqui. E tá lá, ó, exemplo, bem pequenininho aqui no fundo, mudar ícone. Olha o ícone. Vamos abrir ela de novo. E vamos mudar pro 3, que é um balãozinho. Beleza, vamos voltar, tá? Vamos abrir lá de novo. Não mudou, né? Espera. Tem um delayzinho, ó. Mudou, abriu mais um e agora ele some o outro, tá? Não é na hora que ele muda, ele tem um delayzinho. Até no seu smartphone você vai ver que não é na hora que ele muda. Mas é uma coisa de 5, 6 segundos, tá? E aí ele vai lá e muda. Mudou o ícone, perfeito? Agora outra particularidade, tá? Mudou o ícone. Vamos abrir de novo. E aí que vai mudar também, tá? Mas lembrando que a gente não precisa desse título aqui, tá? A gente pode trocar o título, tirar esse título. Aliás, nem é nem recomendado ter esse título aqui. Particularidade, quando você estiver testando aí, você trocou o ícone, perfeito? Aí você vai mexer na sua aplicação e vai querer reinstalar ela, tá? Para você utilizá-la novamente, com a nova configuração. Se você não voltar ao ícone original, que na verdade não é o ícone original, é a Activity Alias original, que é a One, que vai estar definido aqui no seu Android Manifest, quando você for executar, esse camarada aqui lá na aplicação vai estar false. Eu não sei explicar porquê, mas ele não vai executar, tá? Ele vai ver que aqui está true, só que o da aplicação vai estar false. Então ele não vai executar, perfeito? Ele vai falar que não achou ninguém ativo, tá? E esses outros camaradas aqui, que na aplicação você definiu um desses dois aqui, desses outros dois, como true, o que vai acontecer? Ele não vai reconhecer esse true, vai pegar esse false aqui e vai ficar todo mundo como false e não vai lançar nada. Então se você for voltar para testar, você faz o seguinte, tá? Você volta com o original, perfeito? Só para você ficar testando. Claro que você vai saber tratar isso tudo aí via script na sua aplicação, perfeito? E aí ele vai voltar, tá? Por ícone original. Vamos voltar aqui e ver como é que tá. Tá lá, ó, voltou pro original, perfeito? E só um ícone, tá? Só um ícone. É assim que muda. Agora, só para dar uma incrementada, vamos tirar, tá? O nosso título ali, como é que a gente faz? Já fiz um videozinho sobre, né? Simples, vem aqui em Styles, tá? A gente está utilizando o app-theme, se a gente vir aqui, ó, theme, app-theme, tá? E dentro do app-theme a gente adiciona um item, tá? Um item para a gente tirar o título. Que o nome dele é Android, Windows, no title, perfeito? E coloca true. Salvamos, beleza, tá? Agora a gente pode executar novamente a nossa aplicação, perfeito? Vamos vir aqui. Lembrando que eu já voltei pro ícone original, tá? Tá lá, não tem mais o título, tá? E vamos colocar agora o ícone, calopsita. Apertamos aqui, perfeito? E vamos voltar, tá? E vamos ver aqui a alteração, que tem um delayzinho que eu falei, perfeito? Tá lá, ele cria mais um, tá? E desativa o outro. Não esquecer de desativar, tá? Não esquecer de desativar os que já estão ativos. Por isso que a gente fez essa funçãozinha aqui que desativa todos. Mesmo que logo depois a gente queira ativar um dos três, tá? Então é isso aí, tá? Eu vou deixar o código aí embaixo para download. Código não, né? O projeto todo para download, perfeito? Vai estar as imagens também para você testar aí. E essa é uma coisa muito útil, tá? Se você, como eu falei, se você está criando uma aplicação que o usuário tem conteúdo que às vezes ele não viu e que você quer mostrar que ele não viu, essa é uma forma de você mostrar para ele, tá? Muito provavelmente o Facebook faz isso, tá? Pelo menos o Facebook eu tenho aqui a aplicação, ele me mostra a notificação mudando o ícone, perfeito? Então é isso aí, pra gente ficar embaixo para hoje, valeu, obrigado e tchau.